Salve pessoal, mais um Sucesso Ilimitado podcast. Já vou antecipando aqui para vocês clicarem aqui embaixo, já deem seu joinha, ativem o sininho, se inscrevam aqui no nosso canal, porque é muito importante vocês estarem aqui, né, inscritos para o nosso canal e essa família crescer a cada dia mais. Hoje eu tô aqui com esse médico especialista em nutrologia do esporte, Eduardo Brum. Eduardo. Prazer. Prazer, Tamo doutor. junto. Hoje tu vai ensinar muita coisa pra gente, inclusive, especialmente, eu acho que pra mim, né? Pelo que a gente tava conversando nos bastidores aí, eu tenho muita coisa pra aprender com ele hoje aqui. Vamos falar dos nossos patrocinadores. É com muita honra que eu anuncio o nosso novo patrocinador, Bendito Ovo. A Bendito Ovo, uma alimentação saudável no seu dia a dia com ovos de qualidade. Você empreendedor que deseja comercializar os produtos da Bendito Ovo, vocês apontem o QR Code aqui embaixo, que aparece para vocês aqui na tela, tá? E conheça essa grande empresa que está no mercado há mais de 30 anos. Já vou passar para vocês aqui também o WhatsApp do representante deles, então se vocês querem botar no atacado ou no varejo, vocês entram em contato com esse WhatsApp aqui, ó, 519-8967-9074. Repetindo, 519-8967-9074. Bendito Ovo, bem-vindo à família Sucesso Ilimitado. Alis Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando bons momentos com você e sua família. Experimente chuletão Alesa e Nova Itaberaba, presente no varejo e no atacado. Cressol, cultivando raiz e impulsionando o desenvolvimento local. Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados em materiais à pronta entrega. Eles abrangem toda a região sul e eles têm desconto para quem passou pela enchente, as empresas que passaram pela enchente. Os representantes deles vão atender vocês e vão dar um desconto especial para vocês que tiveram prejuízos aí com a enchente, então eles fazem um preço especial para vocês. Cansei. Feito isso, vamos lá, doutor. Temos muita coisa para falar hoje aqui, tá? Eu acho que nem vai dar tempo dessa lista aqui que a gente fez, mas vamos começar pelo que eu acho que é uma dúvida de muita gente aqui. O nutrólogo. Qual é a diferença do nutrólogo para o nutricionista? Bom, primeiramente, então, boa noite a todos. É noite? É noite, é 20 horas agora, então, começamos a... Vamos lá. Então, gostaria, né, de me apresentar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Eduardo, eu sou médico há mais ou menos 20 anos, né? Então, já tenho bastante tempo na medicina. E há 4 anos atrás, eu fiz uma virada de carreira, acabei modificando, né, eu sou ortopedista de formação e acabei indo para essa área de nutrologia esportiva, né, fiz uma pós-graduação nessa área e hoje o meu consultório eu atuo bastante nessa parte de nutrição e nutrologia. Essa pergunta realmente todo mundo me faz, sabe? Qual é a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista? Na verdade, pessoal, o nutrólogo, ele é médico, né? Essa é a primeira coisa. O nutricionista, ele é um profissional não médico. Uhum. O nutrólogo, ele trata a parte de doenças relacionadas à alimentação. O nutrólogo, ele trabalha a parte metabólica, né? Ele trabalha também toda aquela área relacionada à medicina em si. Uhum. Então, a gente olha o paciente de uma forma mais clínica, a gente trabalha com medicamentos quando tem necessidade, uhum. Algumas reposições quando há necessidade também. O nutricionista, ele está mais voltado para a parte alimentar, né? Para a parte de alimentação, cardápios principalmente, né? No caso de formação, montagem de cardápios, o gasto energético do paciente, recordatório alimentar, né? Então, essa parte toda, quem faz mais é o nutricionista, né? Não quer dizer que o nutricionista não possa suplementar, por exemplo, fazer uma suplementação, mas ele
ele tem a sua atividade, né, dentro daquela linha de ação do alimento em si, e não tanto da parte hormonal, medicamentosa, funcionamento do motor do todo, né? Então, exames de imagem, né? Essa parte de check-up que nós fizemos antes de, por exemplo, de um processo de emagrecimento. Então, são funções distintas, como eu falo, né? E um complementa o outro. Tanto que, por exemplo, nós, no meu consultório, nós trabalhamos em equipe multiprofissional. Então, nós temos, né, nutricionistas, nós temos médicos, nós temos educadores físicos. Por quê? Porque são áreas que se complementam dentro dessa especialidade que é a nutrologia esportiva. Show de bola. Doutor, a gente dividiu aqui mais ou menos em duas partes, né? A parte do emagrecimento e a parte hormonal, né? Então eu gostaria já de a gente começar, e isso é uma coisa que a gente vê cada dia mais, né? Eu acho que nos dias de hoje está bem mais presente a questão da reposição hormonal, né? Quando que a gente pode fazer, quais são os benefícios, para mulher é indicado, para homens é indicado, né? A gente vê um aumento muito grande de pessoas, né? Você também nos bastidores, a gente estava conversando da questão dos homens procurar testosterona, exatamente, né, que nem louco, né? Então começam aí a fazer uma academia, já querem procurar isso. Explica um pouco pra gente, doutor, como é que é essa questão da reposição hormonal? Perfeito. Não, uma pergunta extremamente em voga atualmente, porque a gente, dentro do consultório, a gente é muito procurado, nós somos muito procurados por pacientes que têm essa mesma dúvida. Uma coisa que eu sempre deixo claro quando eu falo sobre esse assunto é a questão de a gente saber diferenciar o que é uma terapia de reposição hormonal de um uso indevido ou um uso estético de esteroides anabolizantes. Eu acho que isso tem que ficar muito claro quando a gente vai conversar sobre esse assunto, porque as pessoas elas não acabam não fazendo essa diferenciação. O que acontece? Uma terapia de reposição hormonal feminina, por exemplo, é quando a mulher está naquela faixa etária dos 40 anos, 45 anos, 50 anos, naquela fase de pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, aquela fase em que os hormônios estão baixando, né? E a mulher começa a ter aquelas sensações, aqueles sintomas. Isso o que é? É a fase que a mulher está passando em que, sim, muitas vezes ela vai precisar de uma terapia de reposição de hormônios, de estradiol principalmente. O estrogênio é o hormônio principal da mulher, é o hormônio que nós repomos. Então, o que acontece nessa fase? Existe uma queda desse hormônio, a mulher começa a ter sintomatologia por causa dessa queda hormonal, e nós, né, através da reposição hormonal, nós colocamos esse hormônio em patamares normais novamente, e essa mulher começa a ter benefício por estar em patamares normais desse hormônio, né? No caso do homem, a mesma coisa. Quando o homem entra na andropausa, que é mais tarde um pouco, a partir dos 50, 55 anos, o homem começa a ter uma baixa da testosterona, uma baixa natural da testosterona. Perde a libido. E a partir daí, exatamente, a partir daí ele começa a quê? Ele começa a ter uma sintomatologia associada a essa carência hormonal. E nós, como profissionais da saúde, nós detectando isso através de exames laboratoriais, nós suplementamos esse hormônio para que o homem volte a não ter esses sintomas que ele está tendo com a carência hormonal. Então, isso, resumidamente, é a reposição, é a terapia de reposição hormonal. Agora, o guri com nem 30 anos tá querendo ir lá no Eduardo lá tomar uma testosterona. Isso não é reposição hormonal, tu entende? Porque um cara de 30 anos, ele não tem carência hormonal, a não ser sim, se ele tiver algum problema, alguma genesia testicular, daqui a pouco ele tem que seria a genesia? Um hipogonadismo, essa parte de baixa hormonal por problemas anatômicos mesmo. Tu não tem ali um testículo, por exemplo, e tu tem uma baixa
baixa, uma queda da testosterona por um problema fisiológico, um problema patológico, uma questão de doença. Mas não é isso que acontece num paciente de 30 anos, na maioria das vezes, quando ele vem pra gente procurando uma reposição hormonal, vamos dizer assim, entende? O que ele quer é o quê? Ele quer aumentar os seus hormônios, aumentar a testosterona em níveis suprafisiológicos, em níveis acima daquilo que é natural. Tem efeitos colaterais? Pra que ele quer fazer isso? Para que ele quer? Para ganhar o quê? Massa muscular, para ficar esteticamente mais bonito, esteticamente melhor. Então, eles procuram para ter esse nível acima de hormônios para ir para academia e performar melhor no exercício, por exemplo. Sim. Então, essa é a questão que a gente tem que conversar e que a gente tem que colocar na mesa. O que tu queres, na verdade? Se é um atleta de alta performance, talvez... Na verdade, hoje em dia, um atleta de alta performance, ele não pode fazer esse tipo de tratamento, porque a gente tem o WADA, né, que é a Associação, né, Mundial, que proíbe o uso de esteroides anabolizantes para fins de melhora de performance, tu entende? Então, claro... que se ele utilizar qualquer esteroide, vai usar um anabólico, ele vai acabar caindo nos testes e, né, no caso, vai perder ali, muitas vezes perde até o seu, né, a sua... efetividade? Não, ele perde... Por exemplo, um jogador de futebol que se utiliza de alguns mecanismos assim. Agora teve um caso muito emblemático, né, daquele jogador do Flamengo ali, eu não vou citar o nome, que acabou caindo no exame antidoping, por exemplo. Sim, ele tem um prejuízo, óbvio, sim. Entendi. Entende? Então, isso é plenamente na linha profissional, isso é proscrito justamente por isso, porque eles têm mecanismos de controle muito fortes, entende? Sim, e doutor, ali você falou na questão das mulheres e dos homens, mas vamos falar dos homens, por exemplo. O excesso de testosterona pode dar um efeito colateral? Mas claro, assim, o uso crônico ele pode desenvolver algum tipo de câncer? O excesso, por exemplo, estrogênio. Excesso de estrogênio, a mulher pode ganhar câncer de mama. Tô errado? Olha só, na verdade, isso não é bem assim, tá? Antigamente existia esse mito de que a terapia de reposição hormonal aumentava muito os níveis de... a chance da mulher ter câncer de mama, por exemplo, tá? Mas isso foi um estudo um estudo mal feito, né, em 2010, do WHI, inclusive, eles tiveram que se retratar nesse estudo, que utilizavam, né, um componente que hoje já nem se utiliza, e num estudo muito mal feito eles chegaram a essa conclusão, e muitos colegas, eles até hoje replicam os resultados desse estudo de maneira errada. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a terapia de reposição hormonal hoje é uma terapia extremamente segura, desde que feita de maneira correta, entende? Então, assim, a gente não pode associar a terapia de reposição hormonal com o aumento dos índices de câncer de mama. Sim, mulheres que em terapia de reposição hormonal, elas podem desenvolver câncer de mama, assim como mulheres que não fazem terapia de reposição hormonal. Então, assim, não tem contraindicações para reposição hormonal. Por exemplo, mulheres com câncer de mama prévio é uma contraindicação para terapia de reposição hormonal. Mas se a mulher não tiver as contraindicações clássicas de terapia, não tem motivo de ela, por exemplo, não fazer, entende? Sim. Tipo, claro que, por exemplo, uma mulher com 10 anos, 12 anos após a menopausa, ela já não vai se beneficiar tanto a terapia de reposição hormonal quanto, por exemplo, uma mulher que faz com 1, 2 anos após a menopausa, por exemplo, entende? Então, existe uma janela de oportunidade que a gente faz a terapia, né? Mas... fora dessa janela tu não pode fazer, não, cada caso é um caso, a gente vai avaliar, mas a gente sabe que os benefícios, eles muitas vezes, né, são suprimidos pelos riscos, então a gente tem que pesar, colocar isso numa balança e avaliar. E implante hormonal, doutor? Na verdade, hormonal. olha só, o que acontece hoje, tá? As pessoas, elas fazem
fazem um auê por muito pouca coisa, sabe? Bota os pingos nos is aí, O que acontece? O implante nada mais é do que uma via. É uma via de reposição hormonal, compreende? Tipo, a gente tem várias vias de reposição hormonal. Sim. A gente tem a via oral, né? Uhum. Tu fazer a reposição hormonal por comprimidos, pela boca, que vai lá, né? Vai no intestino, é absorvido, bababá, e o hormônio ele então vai para a corrente sanguínea. A gente tem a via transdérmica, que é feita também, né? Com reposição hormonal por via transdérmica. Então lá tu bota o cremezinho, ele é absorvido pela pele. E o implante é uma via subcutânea. Então assim, as pessoas ficam numa gritaria de que, porque o implante, porque, cara, se tu faz uma reposição hormonal alinhada, né, uma reposição hormonal organizada, sem excrescências, vamos dizer assim, né, e com responsabilidade, por que ficar discutindo via, sabe? Porque ele fez uma reposição de testosterona por via transdérmica, o androgel. Pô, o androgel é vendido na farmácia, via transdérmica. Pode fazer por injeção? Pode, tem lá. E tem, né, as suas efetividades. Claro, tem seus picos, de ação, mas assim, as pessoas elas ficam discutindo, ao invés de discutir a ação, que é a reposição, eles ficam discutindo a via. E aí ficam brigando uns com os outros. Fazer reposição, por exemplo, vitamínica por via endovenosa, via intramuscular, ou por via oral, ou não fazer reposição, tipo... Mas eles não discutem vamos fazer, não vamos fazer. Eles discutem... Como vamos... Eles discutem a via. A via que é o problema, parece, sabe? Sim, então, a gente tem que meio que quebrar essa barreira. Quebrar isso, sabe? Claro. Quebrar, vamos ver se tem indicação, se não tem indicação, vamos botar na mesa, ver se essa paciente ela está apta ou não está apta a fazer a reposição, sabe? Como nós vamos fazer, quais os hormônios que são, né, que são utilizados para reposição, né? A quantidade que nós vamos utilizar, mas assim, ficar discutindo via, eu acho de uma burrice tremenda, sabe? E é o que as pessoas hoje mais fazem. O implante ele tem a sua efetividade também. Com certeza, é uma via. Assim como as outras, é uma via, né? É uma via. Entendeu, pessoal? Não se preocupem com a via. Se preocupem com a indicação. Se você precisa ou não fazer. Eu acho assim, Vitor, prepara aí, doutor, porque eu quero entrar num assunto que os meus amigos já vão se atiçar aqui. As tal das canetas emagrecedoras. E aí? É indicado? Como é que a gente tem que usar? Tá virando moda? Você indica para quais pessoas? Até para eles saberem aqui se eles, né, estão passando dos limites ou não, doutor. E virou moda, né? Na verdade... Eu acho que até o sertanejo todos estão usando agora, né? Não, agora tem vários tipos, né? Explica pra nós. Vários preços, tá? E tu não precisa de receita, né? Então qualquer um vai na farmácia e sai comprando caneta e achando que aquilo né? Vai fazer o milagre da perda de peso. Eu acho que falando bem honestamente, falando bem seriamente sobre isso, a gente tem que dar o braço a torcer que realmente a indústria hoje ela está nos trazendo excelentes opções no tratamento anti-obesidade. Mas a gente precisa compreender como paciente, e nós como médicos, como profissionais da saúde, nós precisamos enfatizar isso, que a obesidade ela é uma doença. Ela é uma doença crônica, multifatorial. O que significa isso? Ela é uma doença que não tem cura, né? É crônica, e é multifatorial, quer dizer, ela é uma doença que a gente chama nutroneurometabólica. Ela tem componente nutricional, ela tem componente neurológico. Por quê? Porque existe uma relação com o alimento que está ali complicada. A gente come para melhorar a nossa ansiedade, a gente come para melhorar o estresse, a gente come, né, como subterfúgio muitas vezes, né, das nossas mazelas, dos problemas que nós temos na nossa vida. Então é um problema sim neurológico e é um problema metabólico, obviamente, porque está associado a questões hormonais,
né? Principalmente a insulina, o cortisol, que são hormônios que estão aí associados à obesidade. Então, assim como o diabetes, pessoal, a obesidade, ela é uma doença crônica. Assim como a hipertensão, a obesidade é uma doença crônica. Então, muitas vezes, ela precisa, sim, do uso de medicações. E as canetas emagrecedoras, elas nada mais são do que um novo, né, uma nova estratégia para a gente tratar, uma nova estratégia medicamentosa para a gente tratar a obesidade. Ela não é milagre, não são, sabe? É a mesma coisa que o hipertenso tomar medicamento e não mudar o comportamento dele, não diminuir peso, não fazer exercício físico, tu entende? Não vai somente o remédio, não vai trazer o resultado, ok? Assim como o diabético, a mesma coisa, entende? Se ele não fizer o dever de casa, que é o quê? Uma boa alimentação, diminuir carboidrato, né? Diminuir os açúcares. Se ele não fizer isso, não tem remédio que vá complementar um comportamento ruim. Sim. Então, a gente tem que enfatizar todas essas coisas justamente para que as pessoas comecem a entender que pura e simplesmente aplicar, fazer o Ozempic, fazer agora o Mounjaro, que é a novidade, né? Como é que é o nome? Mounjaro, que é tirzepatide, né? Que é a nova classe de medicamentos anti-obesidade que está, né? Ainda não chegou no Brasil, mas está bem em voga aí por causa realmente desses influencers e desses, né, pessoal da mídia que está utilizando muito. Mas se tu não compreender que quando tu começa a usar uma medicação, por exemplo, anti-obesidade, se tu não fizer o caminho completo, tu vai acabar necessitando dessa medicação para sempre, não é verdade? As pessoas elas acham que quando elas emagrecem, elas se curam. E esse é um grande problema. E dentro do meu projeto, do projeto que nós temos na clínica lá, a gente enfatiza demais isso, entende? O perder peso, o emagrecer é a primeira fase de um processo de melhora da obesidade. Mas como eu disse antes, a primeira coisa que eu disse aqui quando a gente começou, a obesidade é uma doença crônica. E se é crônica, ela não tem cura. Então não adianta tu achar que tu perdeu peso, que tu emagreceu o suficiente, que tu tá curado e a partir daí tu vai parar com todo o processo que tu iniciou, que tu vai dar com os burros na água e tu vai ganhar o peso todo de novo, porque é crônico. É a mesma coisa que um diabético que começa a tomar muito remédio, que começa a mudar e começa a baixar a glicose, ele simplesmente, tô com a glicose em 100 agora, eu não vou mais tomar remédio, não vou mais fazer nada, porque já me curei. Não, tu não te curou, porque é um problema crônico. Porque tu vai voltar. Tu vai voltar. Exato. Então, esse é o meu medo. Então, quem está, né, interessado em utilizar desses subterfúgios, desses mecanismos para perder peso, procure um profissional de saúde, um profissional capacitado, pessoas para te orientar, né, para orientarem vocês de maneira correta, para que vocês não percam, né, não gastem dinheiro, não rasguem dinheiro, porque são tratamentos caríssimos muitas vezes, e as pessoas fazem de maneira errada e botam a culpa no tratamento. Isso para mim não adiantou. Eu canso de escutar isso Corta aqui, Vitor, para mim. Eu já fiz, tá? O tratamento do Ozempic. E tava falando aqui pro doutor, né? E com certeza, doutor, né? Se a gente não tem um acompanhamento, a gente pode até ficar ali um mês, né? Aliviando um pouco na alimentação, tendo aquela repulsa, mas, gente, se tu não tem uma continuidade ali, eu não aconselho, e agora a gente ouviu de um especialista, né, doutor? E você lá na tua clínica, você indica para algumas pessoas? Mas claro, com certeza, com certeza. São excelentes medicamentos, né? São estratégias muito boas, né?
para pessoas que têm realmente a indicação, pacientes com obesidade ou pacientes com sobrepeso com algum tipo de comorbidade, por exemplo, se tu não é obeso, mas tu tá em sobrepeso e tu é diabético, tu tem uma pressão alta, ou tu tem alterações de colesterol, por exemplo, existe essa indicação para o uso desses medicamentos. Sim, eles ajudam muito, desde que tu trabalhe o processo comportamental também, né? Desde que tu trabalhe uma melhora nutricional através da nutricionista, desde que tu melhore a parte de exercício físico através de um educador físico. Então, como eu disse, a equipe multidisciplinar ela é de fundamental importância, né? Para que o paciente alcance o sucesso no tratamento para essa doença que a gente chama obesidade, né? As pessoas elas ficam bem... É engraçado porque quando eu falo isso, as pessoas, isso pra mim é um baque, sabe? Eu tô doente, sim. Tu é doente, aí eu levanto. Parece que o podcast é só pra mim hoje. Vou até me levantar aqui, eu pego, faço, eu levanto, digo, olhem pra mim aqui. Mostra. Tu acha que eu sou um paciente obeso? Não. E aí? Tu acha que eu sou um paciente obeso? Eu sou um paciente obeso. Eu sou um paciente obeso. As pessoas, mas como? Olha como tu tá, né? Tu tá bem, esteticamente. Tu tá olhando a parte estética do processo. O que é a estética hoje? É um cara longilíneo, um cara que tá bem, que não tá gordinho, né? Um cara que tá magro, um cara que tá fortinho, vamos lá. Então, tá bem, assim, tu olha pra mim e tu diz, cara, ele não tá, não é. Como é que ele não é? Mas é que tu tá olhando a parte estética. Sim. Tu tá olhando a parte estética, tu olha pra um cara, por exemplo, eu não sei o teu passado, eu olho pra ti, eu tenho condições de dizer pra ti que tu tá diabético? Tu é diabético? Não. Tu é hipertenso? Não. Eu não tenho condições de dizer, assim como tu olha pra um paciente obeso, essa é a diferença. O obeso, a gente olha pra ele, a gente sabe que ele tá. Mas quando vocês olham pra mim, vocês dizem, ele não tá. Então quer dizer que eu não sou obeso. Eu comecei o meu processo de mudança por eu ser obeso. Entende? Eu perdi 25 quilos. Em 2019, eu comecei um processo de tratamento porque eu tive uma perda muito grande. Um colega morreu de um câncer cerebral e eu fumava muito, eu estava bebendo demasiadamente, eu estava muito ansioso, muito estressado. Eu fazia muito plantão, por exemplo, o médico faz muito plantão, e eu estava em burnout, assim, absurdo, e aquilo eu compensava na alimentação. Então eu estava com 105 quilos em 2019. E foi aí que eu tive toda essa mudança de vida. No momento que esse meu colega, esse meu melhor amigo morreu, e eu tinha uma filha de 6 meses, né, que recém tinha nascido, eu comecei a perceber que eu precisava cuidar da minha saúde. E a partir daí eu comecei um processo de mudança comportamental. Então eu comecei a perder peso. E aí eu comecei a ver os problemas que é a gente procurar ajuda para perder peso e tu ter tudo a conta-gotas, né? Tu procura um médico, ele vai lá te dar um medicamento e diz que tu tem que melhorar no psiquiatra, tu tem que melhorar a tua cabeça, melhorar a nutrição. Exatamente. Aí tu vai numa nutricionista, ela diz que tu precisa de um médico para te ajudar a dar algum medicamento, sabe? Te dá lá uma dieta. Aí tu tem que ir num educador físico, tipo, para poder fazer exercício, sabe? Porque a maioria deles, olha, tu tem que fazer tal coisa e te atiram, aquilo que a gente tava conversando. Eles te atiram pro mundo, entende? E aí eu criei um processo, cara, eu vou começar a melhorar minha vida, vou começar a melhorar meu comportamento, e a partir daí eu comecei a emagrecer, comecei a perder peso, aí eu comecei a fazer exercício, eu comecei a melhorar os meus hábitos ruins, parei de fumar, comecei a beber bem mais socialmente do que antes acontecia, comecei a tratar a parte psicológica, e a partir daí eu emagreci. Mas isso não quer dizer... Né? E aí, claro, fui estudar sobre isso, adorei essa parte, então mudei a minha carreira, né? Fui fazer essa pós-graduação em nutrologia do esporte, modifiquei, comecei a amar essa parte toda da nutrição e da medicina do esporte,
E hoje, eu digo, hoje é minha cachaça. Hoje o meu consultório é minha cachaça. É uma coisa que eu amo fazer. Eu tô aqui, a gente tá conversando, eu amo falar sobre isso, Que porque legal. é uma coisa que eu estudo, realmente é uma linha de ação que eu estudo muito, essa parte de bem-estar, longevidade. Eu quero passar isso pros meus pacientes, mas eu jamais eu posso titubear e posso bobear, porque eu sou um paciente obeso. Eu sou um paciente obeso. A partir do momento que eu tive em obesidade, a partir do momento que o gene, aquele gene que estava escondidinho, ele teve o processo de início, a gente não tem como voltar mais atrás. Então, se eu modificar o meu comportamento atual, que me mantém sem o uso, por exemplo, de medicação, o corpo que eu tenho hoje, eu volto a ter 105 quilos novamente. É que nem o cara que faz bariátrica, né? Ele volta a ser obeso novamente. Eu conheço 2 pessoas do meu círculo social, assim, dos meus amigos, que eram bem gordos, fizeram e voltaram, cara. Ele volta a ganhar peso, porque ele vai ser obeso para sempre. Isso é que eu quero deixar para vocês essa mensagem. Você que é obeso, você tem que entender que você vai ser para sempre obeso. Eu sei que é difícil escutar isso. Só que o seguinte, no momento que eu aprendi isso para mim foi libertador. Porque quando a gente sabe, a gente conhece, a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, a gente tem sim ferramentas para tratá-la e a gente sim emagrece, a gente perde peso e a gente sim consegue manter o nosso peso porque a gente está sempre vigilante. A gente nunca vai achar que a gente está curado, porque a gente não está curado. Nós não estamos curados desse problema. Então, a gente vai ser sempre vigilante. Então, isso eu sei que é difícil de escutar, mas é libertador. Exatamente. Às vezes, né, doutor, precisa alguém para falar mesmo na cara. É libertador. Né? Porque senão a gente vai sempre ficar nesse perde peso e reganha peso. Perde peso e reganha peso. Tem gente que tá há 40, 50 anos desse jeito. E eu digo mais para vocês. Perder peso e reganhar peso é pior do que não perder peso. É mais danoso para a saúde, é mais danoso para a saúde do que tu te manter obeso. Então assim, ó, porque pensa quantos processos metabólicos tu mexe quando tu perde, por exemplo, 20 quilos e ganha 30 depois. Pois sabe? São coisas que sim, tem vários estudos mostrando que o reganho é pior do que não perder. Então, sim, se a gente perde peso e a gente reganha peso, a gente está fazendo um mal para nós mesmos. É ruim de escutar isso também. É ruim. Todo mundo diz, né? O efeito sanfona. Sanfona, é pior. E a mulher, eu acho que nas mulheres é o que mais... É que mulher é assim, ó, aí eu vou te dizer porque, né? Por exemplo, a tia, né, uma parente lá, né? Daí no verão, ou antes do verão, tá lá fazendo uma dietinha e tal, daí depois passa do verão, daí vem o frio. Eu acho que, né, as mulheres são mais preocupadas, né, naquela coisa assim, ó, de tomar sopinha, né, doutor? Toma aquela sopinha, ficam tomando sopinha, né? E eu acho que esse efeito sanfona nas mulheres é muito comum, né? Eu acho que grande parte desse efeito. O homem não, o homem, né, pode ser que aconteça, pode ser que tenha também num curto espaço de tempo, é isso que eu quero dizer, né, doutor? Não, é que às vezes o que acontece? A mulher, ela quer, por exemplo... entrar num vestido. Exato, entrar num vestido. Eu quero me preparar para o casamento da fulana, sabe? Eu digo, cara... Vamos preparar para ter uma qualidade de vida melhor, né? Vamos nos preparar para... É difícil, cara. É difícil. Eu não tô dizendo que é fácil a gente chegar nesses conceitos e encarar isso, porque, como eu disse, às vezes as pessoas se frustram tanto e sabe, uma das coisas que me libertou foi isso, porque essa busca pela perda de peso era uma coisa que me deixava, não sei tu, mas a mim me deixava muito ansioso numa época, porque, cara, eu ficava muito ansioso, porque... eu perdia peso e muitas vezes ganhava, na maioria das vezes ganhava tudo de novo, porque não tinha o entendimento necessário.
Mas a partir do momento que eu percebi que, cara, é uma doença, o que isso pra mim me fez, assim? Me fez entender que, cara, não é culpa minha. Tu entende? Ninguém é culpado por ter diabetes. Sim, isso Ninguém é verdade, culpado, ninguém é culpado por ter pressão alta, sabe? É uma doença, cara. Ninguém é culpado por ter câncer, velho. Sim. Sabe? Tu não tem culpa por ter câncer. Ah, mas se tu é gordo, É porque tu é relaxado, come. cara. Exato. Tu é relaxado. Entendeu? Tu não te preocupa contigo mesmo. Aham. Cara, mas quando tu entende que isso é uma doença, que é um problema, cara, a gente não tem controle sobre. Tu entende? E a partir do momento que tu não tem controle sobre, porque doença Pois tu não é. tem controle sobre. Isso Não há discussão, entendeu? Não tem discussão. Então eu digo, cara, uma das coisas que eu sempre falo isso para meus pacientes em consulta, eles que vão assistir aqui, eles vão achar que estão numa consulta aqui. Sim, né? essa é a ideia. Eu sempre digo assim, cara, não te culpa, velho. Uhum. Não te culpa pelo seguinte, tu não tem controle sobre. Porque ninguém, cara, na maioria das vezes, ninguém quer se maltratar. Ninguém quer fazer mal para si próprio. A maioria das pessoas não querem isso. Sim. Mas por que tu te mantém então obeso? Tá fazendo mal? Não, cara. Eu tô obeso porque eu tenho um problema, eu tenho uma doença. Sim. E eu tenho que tratar essa doença. Então, tipo, isso pra mim libertou também. Porque eu pensei, cara, não é culpa minha. Eu preciso me tratar. E com tratamento eu vou conseguir. E eu consegui. Uhum. Consegui o quê? Ser um obeso em remissão que eu sou hoje. Um obeso em remissão. Ah. Mas eu sou um obeso em remissão. E tu tá sempre vigilante contigo mesmo. Sempre vigilante. E vamos falar, já que a gente tá falando de emagrecimento, né, doutor, e você me perguntou ali, né, a gente sabe, né, sobrepeso, obesidade, né, eu também estava explicando pro doutor ali quando eu fui estudar em Buenos Aires e eu perdi 19 quilos, obviamente que devo ter já reposto tudo, mas eu era bem, eu tinha o meu corpo era muito mais inchado e coisa. Lá naquela viagem, naquela meu período lá, que eu entendi como é que é o meu corpo. Mas é que nem o doutor falou. Se a gente não muda o HD lá dentro, a forma de pensar, até por isso que na clínica dele lá tu tem toda uma equipe que trabalha, e depois lá no final ali da nossa entrevista eu quero que você apresente mesmo a tua clínica e explique. Mas dessa coisa, gente, que não é só o remedinho, não é a dieta, o remédio, é a cabeça, é a rotina, é o estudo clínico, né? É o estudo clínico do doutor, teu metabolismo trabalha assim, tu tá com falta hormonal, tu precisa de, né? E eu gostaria de falar, eu não vou entrar, né, nesse assunto, eu queria falar de jejum intermitente, doutor. Esse jejum intermitente, eu acho que, né, a gente vai pular, isso é uma das perguntas que nos mandaram aqui, mas eu quero falar de vitaminas, né? Quais as vitaminas mais importantes, né, pra gente, e a ausência de cada uma, o que pode, né, se tem algum efeito colateral na pessoa, né? Vamos lá. Se eu for falar sobre vitaminas aqui, vamos falar as principais. As principais. Em relação à questão vitamínica, tá? Em relação a essas questões, a gente tem algumas vitaminas, as vitaminas que a gente chama lipossolúveis, né? Que é a D, E e K, né? Que são as principais vitaminas, né? Lipossolúveis. A gente, dentro do processo de perda de peso, a gente avalia muito a vitamina, principalmente a vitamina D, que é uma vitamina extremamente importante nessa questão de processo inflamatório, inflamação crônica, né? A gente tem a vitamina C também, que a gente avalia. A gente tem as vitaminas do complexo B, que são extremamente importantes, principalmente a vitamina B12, a vitamina B6, a vitamina B9, né? São vitaminas importantes na questão a B6 e B9, principalmente questão cognitiva, né? A B9 é ácido fólico, por exemplo, para mulheres, na questão da gravidez, da gestação, pré-gestacional, a suplementação desse tipo de vitamina. O que acontece? O que a gente tem que entender, tá?
a maioria dessas vitaminas, elas já estão presentes em uma boa alimentação. Assim, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né, com carboidratos bem selecionados, Baixo com índice. gordura, com gorduras boas, né, com a parte com a proteína. Então, tipo, todas essas vitaminas, todos esses aminoácidos essenciais, os não essenciais, eles estão todos numa dieta equilibrada. Então, se tu tens uma dieta equilibrada, muito provavelmente tu não vai ter carência vitamínica, fora a vitamina D, que é uma vitamina complexa, porque dependente do sol, sabe? A gente precisa estar exposto à luz do sol para que tenha vitamina D. Então, eu pego muitos pacientes realmente com vitamina D muito baixa. Então, tu não vai ter carências vitamínicas. O que acontece? Acontece que a maioria das pessoas hoje, elas não têm uma boa dieta. Elas não têm uma boa alimentação. Então, tipo, pô, a pessoa toma meio litro de água durante o dia, sabe? A pessoa, ela passa o tempo todo, o dia inteiro sem se alimentar e chega de noite e come um X, sabe? Então, o intestino, a parte intestinal totalmente desregulada, sabe? Com bactérias ruins, acabam gerando o quê? Acabam gerando situações que não são situações normais. Então, achar que o ser humano, atualmente, vivendo do jeito que vive, comendo da maneira que come, né, com o intestino que tem, está num processo em que as vitaminas estão tudo muito bem, obrigado, os minerais estão tudo organizadinho, é uma falácia, sabe? Sim, claro. Então, por exemplo, o paciente com obesidade, esse é um paciente que tem alteração na microbiota intestinal. E se tu tem grandes... É um paciente que, com essa alteração da microbiota intestinal, ele acaba o quê? Ele acaba tendo dificuldades, muitas vezes, até em absorção de alguns tipos de nutrientes e vitaminas. Então, mas ele é obeso, sim, porque a glicose, ela passa muito bem, obrigado, sabe? Mas a parte nutricional, ela tá afetada. Sim. Então a gente tem que avaliar isso, sabe? Não só com exames de laboratório, mas sim avaliar o paciente como um todo e analisar o que ele precisa, o que ele não precisa, sabe? E o paciente que da terceira idade, ele por si só, ele já tem uma ausência maior de vitamínica, né, doutor? Com certeza, ele já tem alterações maiores em absorção de nutrientes. O paciente idoso, ele já começa com uma dificuldade de absorção de nutrientes, né? Muitas vezes os idosos, eles tomam muitas medicações, principalmente esses prazóis, esses medicamentos antiácidos, né? Diminuem a acidez do estômago. Isso gera o quê? Gera uma dificuldade absortiva, né, nesses pacientes. Vocês procurem ver, assim, a avó de vocês, por exemplo, elas trocam a proteína da noite, então eles não jantam, eles tomam um cafezinho com bolachinha, né? Ou um Isso pãozinho. É um problema no momento em que tu tá perdendo mais massa muscular, que é a terceira idade, tu começa a diminuir a ingesta de proteína. Por quê? Porque o paciente idoso, ele fica mais anoréctico, ele tem mais dificuldade para comer. Sim, diz porque que não dá. Porque diminui a fome mesmo. E a minha avó diz assim, de proteína. Não posso comer carne porque eu não durmo. Isso, por quê? Porque ela tem dificuldade de absorção desses alimentos. Isso é real, eles acabam então deixando de lado. Por quê? Porque aquilo pesa quando entra. Então, cara, tu precisa sim fazer uma suplementação proteica nesse paciente. E isso que eu ia falar, já aproveitar o gancho, doutor. E a minha avó, de um tempo pra cá, a dona Geni, que eu te amo, minha avó, a avó Geni, ela toma whey. Mas claro, eu dou pra todas as velhinhas que vão lá na minha clínica. Whey creatina, cara. Opa! Até teve um dia que... Minha avó tomando whey. Whey creatina. É ótimo. Creatina também tem... O que é a creatina? Tem excelentes funções cognitivas para o paciente idoso também. Não só em relação à massa muscular, mas cara, todos os pacientes idosos que eu atendo, musculação... Whey creatina. Até teve uma neta que falou, vó,
a senhora tá suplementando muito melhor do que eu, né? Eu ia dizer, sabe? Eu olhei assim, eu cheguei na casa da avó, tava lá o pote de whey. Falei, ué, exatamente, cara. Que legal. Whey, creatina, tem vários suplementos excelentes, cara. Tem alguns suplementos, não vou falar aqui, não vou ficar dando merchan para Nestlé, mas tem alguns suplementos para terceira idade muito legais ali, que de várias marcas. Que são bem interessantes efetivos, bem interessantes para o paciente idoso. Por quê? Porque, cara, eles têm uma ingesta menor, sim, proteica, e a gente precisa suplementar proteína nesses pacientes, sabe? A gente precisa estimular o exercício físico resistido, a musculação, não só a hidroginástica, né? O velhinho tem que fazer hidroginástica. Pô, a hidroginástica, ela é um exercício que tu tira o efeito, né, da gravidade, do impacto. Então, pô, se o paciente realmente ele tem uma dificuldade de locomoção, né, tem uma artrose de joelho muito severa, e que não consegue fazer um exercício sobre contra a resistência, beleza. Mas não é legal tu botar todo mundo na hidroginástica pura e simplesmente, sabe? Então, pô, leva o velhinho pra academia, faz ele fazer uma musculaçãozinha. Por quê? Porque ele precisa fazer estímulo na muscular. Nas juntas e tal. A gente chama de o efeito piso elétrico. A gente precisa ter o estímulo do músculo para que ele consiga manter a sua massa muscular e ele consiga, sim, levantar da cadeira. A gente não, sem colocar as mãos, né? A gente quer um idoso que consiga caminhar sem a muletinha, tenha músculos e juntas bem reforçados. Para quê? Para que ele consiga fazer as atividades de vida diária. A gente não quer que o idoso corra, né? Fuja de bandido, não é isso, que faça maratona. A gente quer que o idoso caminhe com qualidade. A gente quer que o idoso tenha força para sustentar o próprio corpo. É isso que a gente quer. E a suplementação e a nutrologia, ela é extremamente fundamental para essa classe de pacientes. Vamos lá, então a gente tem bastante coisa aqui, mas eu estou pontuando algumas coisas assim, doutor, sobre a questão de uma dieta baseada mais em proteína, uma baseada mais em carboidrato e a gordura. Onde é que ela entra nessa história, assim, sabe? A gordura boa. Explica um pouco sobre a gordura boa pra gente, porque tem o paciente que é gordo, mas ele pode fazer uma dieta que tenha alimentos com maior nível. Exatamente. Na verdade, a gente tem que avaliar assim, ó, a gordura, existem vários tipos de gordura. A gente tem que fugir bastante das gorduras saturadas, né? Que são as piores gorduras. As gorduras que entopem as artérias do coração, que geram, né, aterosclerose, que aumentam o colesterol ruim. Então, essas gorduras a gente precisa evitar. A gente não precisa simplesmente retirar da nossa vida esse tipo de gordura, porque, cara, todos os alimentos animais, eles têm gordura, um pouco de gordura saturada. A gente sabe que a manteiga tem gordura saturada, sabe? Então, claro que a gente, ao longo do nosso dia, a gente vai estar ali sendo suscetível à gordura saturada, mas não pode ser mais do que 10% do teu consumo de gordura insaturada, entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção, começar a trabalhar mais com as castanhas, por exemplo. As castanhas são fontes, né, de gorduras boas, né, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas. Então são gorduras melhores, a fonte de ômega 6, de ômega 3, por exemplo, que são os peixes, né, os pescados, são alimentos ricos em ômega 3, que é uma gordura que interessa. Ômega 6 são gorduras mais inflamatórias, que a gente chama, entende? Então, a gente tá... Dá um exemplo aí. Tipo, os óleos de cozinha, em geral, sabe? Eles são ricos em ômega 6. Agora, eu não posso comer essa gordura porque ela é inflamatória. Não é assim que funciona. A gente tem que manter uma relação legal entre gordura, entre ômega 3, entre ômega 6, sabe? Não quer dizer que tu não vai poder fritar um ovo com óleo, né? com óleo vegetal. Isso é mito, entende? Isso é mito. Por quê? Porque tu tá exposto a pouca quantidade, sabe? Então, às vezes são coisas que as pessoas,
elas acabam, né, evitando e achando que é um horror. Não, eu preciso fazer só com manteiga. Pô, mas manteiga também tem gordura saturada. Então a gente tem que equilibrar, tem que ter né? o equilíbrio, sabe? Ah, eu só uso, eu uso só o azeite em spray. O azeite de oliva é uma excelente gordura. O azeite entendeu? De oliva. É mas uma o de oliva, gordura, né, doutor? Sim. Porque exato. a gente vai no mercado, vocês vão no mercado, a galera vai no mercado ver o vidrinho verde e depois tu olhar, tem 5% de oliva e o resto é tu já viu, né? Exato. Principalmente os mais baratos, né? E, doutor, aproveitando aqui, ó, que o nosso grande patrocinador, novo patrocinador, os benefícios do ovo. Olha. Temos quantidades para comer, porque eu conheço gente que come um caminhão de manhã, um caminhão de noite. Olha só, o que acontece? O ovo é uma fonte de proteína de alto valor nutritivo, né? O que significa uma proteína de alto valor nutritivo? É uma proteína muito fácil de ser absorvida pelo nosso corpo, né? A proteína vegetal, né? Ela é uma proteína com mais... A gente tem mais dificuldade, a gente precisa comer em maior quantidade para ter uma fonte proteica mais viável, vamos dizer assim. Não quer dizer que não vão brigar comigo os vegetarianos, tá? Não quer dizer que tu não consiga bater tua meta proteica com fontes vegetais. Mas as fontes animais de proteína, elas são mais fáceis de tu bater a tua meta proteica diária, por exemplo, porque são proteínas de valor biológico maior. Tá, isso não sou eu que tô dizendo, isso é a ciência, então eu não tenho como brigar com ela, ok? O que o ovo tem? O ovo é rico em albumina, principalmente a região da clara do ovo. Então, a clara do ovo, rica em albumina, é uma proteína de alto valor biológico. Então, sim, tu utilizar o ovo como um substrato para bater meta proteica, né? É ótimo, porque o ovo... ele é um alimento natural e com uma proteína de alto valor biológico. O que acontece, que eu digo muito e que a gente tem que cuidar essas coisas, fulana de tal come 1 dúzia de ovo de manhã, sabe? O que acontece? A gema do ovo, ela é rica em colesterol também, entende? Então, a gente tem que trabalhar, tem que entender que e também para pessoas que querem perder peso, por exemplo... tem que cuidar o quantitativo também de alimentos que são bons. Sim. O ovo é um excelente alimento, mas se tu comer ele em grande quantidade, tu vai acabar engordando, porque o nível calórico vai... tu vai extrapolar o teu nível de caloria. Sim. E se o cara tirar a gema? Cara, fica bom também, tem essas eu alternativas, claro, tem essas alternativas de tirar gema, de usar mais clara do que gema. Fazer uma panqueca só com a gema. Cara, é muito bom, muito bom, é ótimo, é ótimo, eu sou super a favor, eu como todos os dias pela manhã, eu como de 2 a 3 ovos, né? Por quê? Porque eu bato a proteína do meu café da manhã com ovo, né? Então eu sou super fã de ovo. Mas eu também, é aquela coisa, tudo tem que ser organizado dentro de um plano dietético, né? Inclusive o ovo, inclusive o carboidrato. Tem pessoas que são carbofóbicas. Tu falou, gente que, o que é carbofobia? Eu não como carboidrato, porque eu só como. Aí tu te enche de gordura. Sim. Tu entende? Eu não como carboidrato, mas aí eu me encho de gordura. Aí tu pensa assim, 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, tu tá trocando 4 por 9. Então, também não é certo. Olha só que loucura, né? Não é certo. Em termos, olhando pra questão emagrecimento. Tu precisa estar sempre... Precisa ter déficit calórico para emagrecer. Tu precisa comer menos para emagrecer. E eu sempre digo isso pros meus pacientes aí. Mesma coisa. Tipo, comida boa, comida natural... Comida saudável também engorda, né? Então, se tu te encher de muito, se tu não olhar o quantitativo do saudável, tu também vai estar engordando. Pois é, esses dias, doutor, eu vi da banana, que a banana tem um índice, acho que é o índice glicêmico. Ela tem muito açúcar, né? E tem galera que passa a comer banana o dia inteiro, né?
Sente uma fominha e quando vê, tá ingerindo muito açúcar pra dentro do corpo, né? Exato, mas é como eu disse, é tudo com limite, ninguém engorda por causa da banana. Ninguém engorda por causa da fruta. Olha, a gente é gordinho, a gente sabe disso. Sim. As pessoas se enganam, não, eu não vou comer fruta porque eu vou engordar, beleza? Sim. Mas vamos lá, vamos botar a mão na consciência e vamos perceber. Qual é a tua rotina? Vamos ver se é por causa da fruta mesmo. Com certeza não é por causa da fruta. Doutor, para mim foi um prazer te entrevistar. Eu gostaria que tu explicasse então como é que é a tua clínica. Você tem a clínica com a tua esposa? Como é que... A Saúde Fibra, na verdade, é um projeto que a gente tem, tá? O projeto Saúde Fibra. A gente atende ali no Centro Clínico Regina agora. A gente está montando uma clínica nova, mas por enquanto no Centro Clínico Regina, na sala 706. E a gente trabalha emagrecimento, trabalha com performance também, né? Essa parte de reposição hormonal, a minha esposa é ginecologista, a Karina, então a gente tem uma equipe completa, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, a gente tem educador físico, a gente tem médico, no caso, né, que trabalha essa parte de nutrologia. A gente trabalha com muita seriedade o emagrecimento, sabe? A gente não quer que as pessoas pura e simplesmente emagreçam para entrar num vestido, não é isso. Eu acho que a estética é super importante, acho sim, tá? E a maioria das dores das mulheres é a questão estética, mas a gente tem que conseguir aliar as duas coisas. Então, a gente não compactua. É por isso que a gente trabalha em equipe multiprofissional, multidisciplinar, porque a gente lida com obesidade como esse problema, como um problema que é multifatorial. Então, eu não sou o dono da razão, não vai ser só um endocrinologista, um nutrólogo, o médico, né, o especialista, não vai ser só ele que vai resolver o teu problema. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, porque assim, ó, tu tem que trabalhar. E é como eu digo, quanto mais tempo tu fica dentro de uma intervenção, mais resultados tu tem, sabe? É a história da tartaruga e da lebre, né, cara? Tipo, cara, tu tem que ter constância. E tu tem que estar dentro de um processo. Os nossos melhores resultados são daquelas pessoas que chegaram e que não desistiram. Por quê? Porque elas entenderam que a gente trabalha com tranquilidade. E a gente vê a obesidade como algo muito complexo, entende? Sim. Que não é uma coisa simples, não é um protocolo tu faz esse protocolo aqui, o protocolo tal, que tu vai ganhar, que tu vai perder peso. A gente olha a obesidade de uma forma mais sensível, de uma forma mais holística, porque eu acho que esse problema ele tem que ser trabalhado dessa forma, desse jeito. Então, essa nossa visão, eu acho que é o nosso grande diferencial hoje, olhando os outros, né? Olhando para o lado, sabe? A gente não reinventa a roda, a gente não faz mirabolâncias, mas a gente cuida. E é realista, né? Eu gostei muito do senhor que é realista. Você vai... a gente cuida, cara. Se tu perguntar assim... resultado. Não, é cuidado, sabe? Eu acho que o paciente com obesidade, ele precisa ter um cuidado, ele precisa ter um olhar diferenciado. Diferente. Sabe? É diferente de todas as outras doenças. Ele precisa de um olhar diferente, porque é muito estigmatizado, sabe? Sim. Doutor, olha, eu acho que o pessoal aqui, inclusive eu, né? Eu acho que, tomou um passo de eu ser o teu paciente, né? Doutor, muito obrigado, tá? Por essa aula que tu deu hoje pra gente. O Vitor vai botar aqui pra gente o arroba do doutor com o WhatsApp. Tem um nome a clínica ou não? É só Saúde Fibra. Saúde Fibra. Saúde _Fibra. Show de bola. O Vitor vai botar no CG pra gente. Fibra. Doutor, mais uma vez... Eu que agradeço, Rosso. Muito obrigado aí pela... Eu que agradeço. Gente, procurem convite. O doutor nas redes sociais, ele tem bastante conteúdo legal. Inclusive, a nossa conversa aqui vai gerar bastante cortes para vocês aprender muito com ele. Legal. Doutor, obrigado. Foi uma honra te entrevistar. Gente, sigam o doutor lá nas redes sociais. Me sigam pietrorosso.br. Sigam-nos no Instagram, Sucesso Ilimitado Podcast. Inscrevam-se aqui nesse canal para nossa família aumentar. Deem o seu like e obrigado por esse programa de hoje. Até o próximo. Valeu.